Por permuta, concedo a palavra ao senador Sérgio Souza. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, visitantes do Senado, aqueles servidores, todos aqueles que nos acompanham na tarde de hoje. Venho à tribuna do Senado, nesta tarde, fazer uma reflexão sobre a violência no Brasil. Infelizmente, já começamos no segundo mês de um ano novo e as manchetes, as tragédias e as ocorrências em decorrência da violência são as mesmas do ano passado, ou as mesmas do passado. A cada dia que passa, a sociedade do país é afrontada por um novo caso, mais absurdo, mais grave e mais violento do que o anterior. E a questão é, até quando teremos que conviver com esta inaceitável realidade? O país tem tido grande êxito na geração de emprego, na redução da pobreza nacional. Milhões de brasileiros ascenderam ou mudaram de classe nos últimos anos, alcançando uma melhoria na sua qualidade de vida. Porém, contrariando a expectativa de muitos, que julgam que a melhoria de renda na média nacional e a redução da miséria resultariam na redução da violência, o Brasil vem incluindo a maioria dos seus estados. Se não está mais violento, certamente não está menos violento. Em qualquer cenário, o fato é que os níveis da violência nacional assustam e as estatísticas de assassinatos em várias regiões do país superam os números de mortos decorrentes de conflitos em guerra ao redor do planeta. Somam-se a esta situação de caos o crescimento dos crimes bárbaros, com requintes de extrema crueldade, que refletem uma parcela da sociedade que dá cada vez menos valor à vida e à dignidade humana. Como exemplo recente de crime que demonstra o mais absoluto desrespeito à vida, cito o crime praticado no entorno do Distrito Federal há cerca de 2 semanas, contra uma mulher de 44 anos. O motivo original do sequestro praticado por 3 elementos, por 3 bandidos, dos quais um era menor de idade, era roubar as rodas do automóvel da vítima pelo preço de R$60 para cada sequestrador. R$180 foi o preço da vida dessa pessoa. Tragicamente, a sequência dos fatos e a crueldade dos envolvidos levou à morte da vítima, que antes do óbito foi estuprada pelos 3 criminosos, esfaqueada e carbonizada. Isso aconteceu no entorno da capital do Brasil. Diante desta tragédia, senhoras e senhores senadores, que mais uma vez envolve um criminoso menor de idade, aproveito para chamar a atenção da Casa e de todos os que assistem neste momento a TV Senado e escutam a Rádio Senado e aqueles também que nos ouvem através da Voz do Brasil. Aproveito para chamar a atenção do projeto de lei do Senado, de número 190 de 2012, de minha autoria, que altera a Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei que já tem 23 anos, uma lei que já é adulta e que precisa ser reformulada, porque o adolescente, a criança da década de 80, da década de 90, mas principalmente da década de 80, quando essa legislação transitou no Congresso Nacional, era um adolescente diferente do adolescente de hoje.
E, senhoras e senhores, para possibilitar a aplicação da pena prevista no Código Penal para o adolescente infrator no caso de reincidência na prática de infração grave. É esta a alteração que nós estamos sugerindo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma alteração para possibilitar que, no caso de reincidência de crime ou de infração grave, o adolescente tenha tratamento diferenciado. Temos visto com grande frequência adolescentes cometendo infrações graves, invadindo a vida de milhares de brasileiros, empunhando armas, vendendo drogas, suprimindo vidas, destruindo famílias inteiras. E tudo isso embalados pelo falso entendimento de que há, no ECA, uma velada promessa de impunidade. Afinal, após completarem 18 anos, estarão livres da internação e, mais ainda, sem registro nos arquivos policiais. Concedo uma parte, com muita honra, ao senador Eduardo Suplicy, que é o relator desse projeto na Comissão de Direitos Humanos. Prezado senador Sérgio Souza, primeiro quero compartilhar a sua preocupação com respeito aos índices de violência que têm ocorrido em nosso país e precisamos, de fato, estar pensando em como prevenir, reduzir significativamente a criminalidade violenta. E também agradeço a Vossa Excelência de ter me chamado a atenção sobre a minha responsabilidade com respeito ao parecer que devo exarar no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei do Senado 190, que justamente modifica, na Comissão de Direitos Humanos, a qual modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, com vistas a possibilitar a aplicação de pena prevista no Código Penal para o adolescente infrator no caso de reincidência da prática de infração grave. Eu quero transmitir a Vossa Excelência, eu estou em diálogo com o Ministério da Justiça e também com a assessoria jurídica da Casa para exarar o meu parecer e vou lhe pedir um prazo de 2 semanas para fazê-lo responsavelmente e bem feito e bem pensado. Mas gostaria de lhe transmitir que eu tenho me preocupado bastante com este tema e, como membro da subcomissão da reforma do Código Penal, depois de ter conversado com alguns dos assessores do Ministro da Justiça preocupados com o tema, bem como na Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado de São Paulo, onde eu fiz uma visita para conversar com as pessoas que estão estudando a possível ampliação de penas alternativas. Eu quero lhe informar que eu acredito muito na possibilidade de estarmos ampliando a punição por formas de penas alternativas. E acredito que, no caso de adolescentes, isto, inclusive, poderá ser considerado. E quero trocar ideias com Vossa Excelência a respeito. Obrigado. Porque nós temos observado, o próprio ministro da Justiça, ainda recentemente, José Eduardo Martins Cardoso, chegou a expressar a sua preocupação que ele até preferiria morrer a viver no sistema penitenciário tão superlotado nos dias de hoje, e isso em quase todo o Brasil. Ora, uma das maneiras de estarmos resolvendo este problema, mas também com ações que podem ser consideradas como adequadas e justas pela comunidade, até pelas vítimas de eventuais infratores, é se criarmos penas alternativas que sejam muito interessantes e educativas
para, por exemplo, jovens adolescentes que, porventura, tenham cometido infrações. E são muitas as ideias, inclusive em inúmeros países hoje se aplica mais e mais penas alternativas. Vamos aqui pensar alto, prezado senador Sérgio Souza. Se um jovem for instado a, em vez de ficar preso por anos, por 3 anos ou mais, que ele, por um período significativo, determinado pelo magistrado, ele, digamos, vai dar aulas, ou vai dar aulas de alfabetização, ou daquilo que ele, porventura, conheça bem, ou que ele vá trabalhar, digamos, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, ou ali no Hospital de Curitiba, vai estar realizando ações de grande relevância social, ou que ele vá construir uma escola, ou até um estabelecimento penal em algum lugar, e vai ter que trabalhar para a construção desta escola. Eu digo aqui 3 exemplos alternativos, mas Vossa Excelência poderia até pensar em outros. E os temas judiciários, os magistrados brasileiros, se instados a pensar sobre isso, certamente seriam capazes de criar formas muito interessantes, a exemplo do que hoje mais e mais ocorre, seja nos Estados Unidos, nos países europeus, no Canadá e assim por diante. Então, agradeço muito de ter trazido o tema à reflexão, mas eu quero colaborar construtivamente com Vossa Excelência. Obrigado, meu caro senador Eduardo Suplicy. Eu penso que Vossa Excelência fará um excelente relatório e tem toda a liberdade de promover as modificações, a adequação, a evolução que o projeto precisa e merece. Mas penso também que a vida não tem preço. Uma vida que seja, não tem preço. Sabemos que temos os problemas carcerários no Brasil, mas velarmos por uma vida vale muito mais do que um presídio inteiro. E aí nós, que somos da base do governo, temos que fazer ações para que o governo cada vez mais aprimore o sistema carcerário, para que realmente o cidadão seja reintegrado, ressocializado e não somente retirado do convívio social, mas que ele possa retornar ao convívio social com uma qualidade de vida, com uma evolução do seu pensamento, da sua formação, entendendo de que de fato cometeu um erro grave e que viver livre vale a pena. Mas o Congresso Nacional há muito vem debatendo este tema, contudo, chegar a um consenso, por um lado, aos que defendem a diminuição da idade penal, de forma drástica e generalizada. Por outro, os que defendem de forma veemente que reduzir a idade penal não é o melhor caminho. O objetivo do meu projeto de lei é justamente apresentar ao debate uma proposta mediadora, em que o legislativo brasileiro caminhe no sentido de alterar ou de atender ao clamor da sociedade, punindo com mais rigor os menores que cometem infrações equiparadas a crimes graves, mas sem, contudo, ampliar a redução imediata da maioridade penal. Por essa razão, o projeto prevê que os adolescentes responsáveis por infrações equiparadas a crimes graves continuem com as garantias processuais já previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, recebendo as medidas socioeducativas de internação, se for o caso. Mas, na hipótese de reincidência, nessas infrações graves deverão ser tratadas de forma diferenciada. Deve ser-lhes aplicada a pena prevista no Código Penal para crime de mesma natureza e gravidade da infração cometida. Entendemos que essa medida possibilitará uma melhor reflexão do adolescente infrator na hora de deparar-se com a possibilidade de cometer tal infração. A matéria tramita na Comissão de Direitos Humanos e tem como relator
como já dissemos, o senador Eduardo Suplicy. E irá em seguida para a CCJ, aonde terá a tramitação terminativa. Gostaria de contar com o apoio de todos os pares para que, pelo menos, iniciemos essa discussão. Talvez começando pela realização, senador Suplicy, de uma audiência pública, por se tratar de um tema que envolve tamanha polêmica. Senhoras e senhores senadores, se o episódio de Brasília demonstra a banalização da violência, os episódios recentes, senador Bauer, em Santa Catarina, demonstram outra faceta tão ou mais preocupante da violência que igualmente afronta o país: o crime organizado. Afinal, o que dizer de uma onda de violência no Estado que é vizinho ao meu, que em uma semana contabiliza 60 atentados? Até parece que não é Brasil, mas é Brasil, e é o sul do Brasil, que é tido por muitos como uma região de maior rigor ou de maior controle das questões policiais e públicas. Ao todo, 20 municípios catarinenses foram afetados pela violência e 26 veículos já foram queimados desde quarta-feira passada. Durante a madrugada de ontem, houve mais violência. Uma bomba caseira foi lançada em uma casa de um agente penitenciário em Chapecó e durante a noite mais 2 ônibus foram incendiados. Em Florianópolis, um ônibus foi atacado às 17h40, ou seja, ainda de dia, sendo que neste incidente 2 menores que já tinham participado dos atentados em novembro do ano passado foram identificados. Mais uma vez fica demonstrada a necessidade de, pelo menos, discutirmos esse tema. Para encerrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia deixar esta tribuna sem falar do meu estado, o estado do Paraná. Afinal, de acordo com o relatório de criminalidade divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, o Paraná registrou 3.135 mortes violentas somente no ano de 2012. 3.135 mortes violentas somente no ano de 2012. O que, lamentavelmente, significa uma média de 8,5 pessoas assassinadas violentamente por dia no estado do Paraná. O número de mortes violentas foi 1,6% maior do que em 2011. Então quer dizer que nós tivemos mais de 3.000 mortes violentas em 2011. Se calcularmos 10 anos, serão dezenas de milhares de paranaenses que foram assassinados violentamente. Senhor presidente, e o pior é que mesmo havendo a queda na criminalidade na capital e na região metropolitana de Curitiba, não foi o suficiente para evitar os números do Estado tenham aumentado na ordem de 1,6%. De qualquer maneira, para a vergonha dos paranaenses, a capital do Paraná permanece com um índice de homicídios extremamente alto. São 33,6 mortes a cada 100 mil habitantes, quase o triplo do que foi a cidade de São Paulo, em que em 2012 teve uma média de 12 assassinatos por 100 mil habitantes. Senhoras e senhores senadores, no momento em que estamos retomando os trabalhos no Senado Federal, entendo ser absolutamente inadiável aprofundarmos o debate em torno da violência que assola o Brasil. Se é verdade que evoluímos muito na distribuição de renda nacional, é igualmente verdadeira a necessidade de evoluirmos também na segurança. E, para tanto, o trabalho do Congresso Nacional é imprescindível. Espero que nesse ano de 2013, senhor presidente Jorge Viana, possamos, enfim, apresentar ao povo brasileiro resultados efetivos ao combate à violência.
porque o Brasil, que é tido como um país pacífico do ponto de vista de relações internacionais, do ponto de vista das guerras, mas ele tem no seu interior uma guerra que mata milhares e milhares de pessoas por essas unidades federativas todas e que chegam à totalidade espantosa. Mais de 100 mil brasileiros são assassinados ou morrem no trânsito por ano. Nós temos realmente que tomarmos uma ação e aqui no Congresso Nacional, meu caro amigo senador Lobão Filho, agradeço a deferência em trocar comigo o horário. Agora vou ao STJ para a posse do nosso amigo, conterrâneo, Coquina, que assume hoje na vaga do Ministério Público, o senador Pedro Taques, como ministro do STJ. Eu repito, é desta casa, é do Congresso Nacional, a prerrogativa de elaborar leis que sejam mais eficazes para nós diminuirmos a mortalidade ou diminuirmos os crimes violentos no Brasil. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.